Bom dia a todos os vereadores, que Deus abençoe sempre essa casa. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o vereador Rodrigo Coutinho pelo requerimento, solicitando a geomanta ou uma lona e uma barreira no córrego da Bica, no Passarinho, onde ocorreram as vítimas. Infelizmente, a gente sabe aqui, vereadores, que todo ano ocorrem chuvas no Recife. E é impressionante a falta de competência da Prefeitura do Recife, porque a gente tem uma casa aqui que é muito atuante, a gente tem uma casa que bota requerimentos muito importantes para o Recife, para melhorar a vida dos recifenses. Infelizmente, a gente tem uma gestão que não cumpre os requerimentos dos vereadores. A barreira que caiu e matou 2 pessoas no córrego da Bica, no Passarinho, tiveram 23 requerimentos como esse do vereador Rodrigo Coutinho, que não foram feitos pela Prefeitura do Recife. Agora eu entendi porque João Campos não estava saindo durante as chuvas, ele estava igual a Maju Coutinho lá no painel da Defesa Civil. Ele estava com vergonha de ir nas ruas, porque ele sabia que ele tinha uma parcela de culpa. Afinal, 23 vereadores dessa casa apresentaram requerimentos como esse, presidente. Muito importantes para que sejam resolvidos a questão do deslizamento de barreiras. Porque a gente sabe como é difícil a situação do povo que mora na área de morro. Infelizmente, a gente tem um prefeito que ele é o prefeito que menos investiu em habitacionais na história do Recife. Ele é o prefeito que mais investiu em propaganda na história do Recife. Vereador, desculpa lhe interromper, mas Vossa Excelência está discutindo um requerimento e tem que se ater ao tema do requerimento. E é muito interessante como o prefeito não cumpre os requerimentos dessa casa. Eu venho solicitar os demais vereadores para que vocês saibam que vocês são muito importantes na cidade do Recife. Vocês têm um papel fundamental nessa cidade. E vocês estão fazendo muito bem. Agora o prefeito não está acatando as medidas que vocês estão pedindo. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar o vereador Rodrigo Coutinho, dizer que os demais vereadores estão fazendo um trabalho muito bom nessa casa, sendo que, infelizmente, a gente tem uma gestão que não está atendendo os pedidos dessa casa, e eu, como vereador do Recife, já fiz um pedido de informação para a Prefeitura do Recife, para saber o porquê que ele não atendeu os 23 requerimentos que foram feitos para a barreira que deslizou, e também estou fazendo um requerimento para que o prefeito do Recife destine 50% da verba que ele utiliza em propaganda para áreas de morro e deslizamento de barreiras. Imediatamente já concedo a parte a minha querida vereadora Cida Pedrosa. Obrigada, vereador. Veja, vereador, me permita dizer que, do ponto de vista da necessidade da barreira, a gente precisa realmente resolver. Como a gente precisa resolver muitas das nossas barreiras. Agora, o que é muito injusto, quando a gente coloca e reduz essa discussão, é porque Recife é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo no que diz respeito ao enfrentamento às mudanças climáticas. Nem que João fosse Deus menino, conseguiria em 4 anos resolver os problemas seculares que essa cidade tem de construções de moradias irregulares. Nem se ele tivesse recebido um empréstimo na ordem dos trilhões. Porque nós não estamos falando de obras na ordem dos bilhões. Para resolver Recife inteiro e suas barreiras, nós precisamos de dinheiro na ordem dos trilhões. E onde a gente vai buscar? E qual gestor buscou? Qual foi o prefeito que resolveu? Não resolveu, João Paulo. João Paulo, eu fui trabalhadora dele, mas ele não resolveu. Se tivesse resolvido, nós não estaríamos caindo barreiras. Ele foi muito bom nisso. Ele fez muito. Mas chega um prefeito jovem que consegue percentualmente fazer muito mais barreiras do que ele. Eu queria dizer o seguinte: como é bom a gente falar disso estruturando dentro da reforma urbana. É bom a gente lembrar que os ricos dessa cidade
tiraram todos os moradores pobres que moravam no Derby, que foram obrigados a subir o morro. Isso aconteceu na década de 20. Foi aí que se brincou de dizer que eram os mucambos. Os mucambos que foram tirados da Praça do Derby e subiram os morros, porque pobre tem que se encostar em algum canto para morar. E, vereador, o déficit de moradia desta cidade é mais de 60 mil habitações. Não é João Campos, nem o único prefeito, nem se seu pai fosse eleito, nenhum prefeito resolve isso num passe de mágica. Agora, há prefeitos, feito o prefeito João Campos, que faz algo belíssimo, que é inverter prioridade. O prefeito jogou mais da metade de todos os recursos que ele conseguiu para investir nas áreas de morro. E é por isso que ele é um prefeito tão bem aprovado, e aqui eu me solidarizo com as vítimas, porque a gente vai chorar cada uma que morrer. Muito obrigada. Muito obrigado pela parte, vereadora. Começando já falando, você falou que a gente tem um déficit habitacional gigante aqui no Recife, e a gente tem um prefeito que não investe em habitacional, simplesmente ele foi o prefeito que menos investiu em habitacional na história do Recife. Então, vereadora, vamos ser mais coerentes na nossa fala e vamos defender realmente quem investe no Recife. Se meu pai fosse prefeito agora, eu tenho certeza que a verba do carnaval que ele teria, ele não estaria gastando em festas e em propaganda, e sim para solucionar a questão dos morros, que há 25 anos de PT e PSB vem destruindo a nossa cidade. Porque se eles quisessem resolver, vereadora, já tinha resolvido, porque não são 4 anos de João Campos, não. São 25 anos da esquerda no poder aqui. Então vamos ter mais coerência e vamos resolver os problemas do Recife, porque os vereadores dessa casa estão atuando. Agora o prefeito não está atuando, não. Isso são questões de vida. A gente precisa resolver a vida das pessoas, porque como o vereador Felipe Alecrim, que está nessa casa, o vereador Felipe Francismar, o vereador Ronaldo Lopes, todos esses vereadores botaram requerimentos para a barreira que caiu. Agora, por que o prefeito do Recife não fez? Até quando vão ter que morrer gente aqui no Recife, bicho? A gente tem que bater no peito e resolver. Essa casa é muito importante. Vocês estão fazendo um trabalho impecável aqui dentro. Agora, quando chega lá, ele engaveta o projeto. Então, minha gente, a gente precisa ter mais responsabilidade. Agradeço a parte, mas a gente tem que ter mais coerência também, porque, afinal, a gente tem um déficit gigante habitacional aqui no Recife e o prefeito gasta mais em propaganda do que próprio habitacional. Então, vamos ser mais coerentes e vamos trabalhar de verdade para o povo recifense, porque esse sim merece muito mais. E eu estou aqui para agregar nessa casa, como o vereador Rodrigo Coutinho fez com o seu requerimento, e eu quero cobrar a prefeitura para que realmente faça, porque no dia das chuvas eu fui convocado para ir lá pelos moradores locais, para ver a situação de como estão as barreiras. O pessoal não dorme, minha gente, é muito triste a situação que o Córrego da Bica sofre. E a gente precisa ter uma política mais ativa no Córrego da Bica e no Passarinho, porque as barreiras lá, elas estão deslizando. Teve essa que deslizou e matou 2 pessoas, e teve outras que deslizaram e entraram nas casas das pessoas, sendo que não chegou a cobrir tudo, graças a Deus. Então a gente torce sempre que não haja desastres naturais, mas para que esses desastres naturais sejam mitigados, o prefeito do Recife ele tem que investir menos em propaganda e mais em áreas de morro. Muito obrigado, presidente.